Micah Miller tinha 30 anos quando sua vida chegou ao fim em 27 de abril de 2024. Ela era casada com John Paul Miller, pastor da igreja Solid Rock, na Carolina do Sul, havia 7 anos. Quando a esposa do pastor foi encontrada morta com um único tiro na cabeça, todas as evidências pareciam apontar para uma conclusão que ninguém queria aceitar. À medida que os detalhes ocultos de seu passado e casamento vieram à tona, um número crescente de pessoas começou a questionar o que realmente havia acontecido. Familiares, amigos, vizinhos, comentaristas online e a mídia em geral se juntaram às especulações. Muitos acreditavam que apenas uma explicação fazia sentido. Micah Miller não escolheu o próprio destino. Acreditavam que ela havia sido assassinada. Este caso revela uma complexa teia de sérias acusações. Esses crimes incluem abuso emocional, mental e espiritual, possível assassinato, casos extraconjugais, corrupção dentro da igreja e negligência das autoridades policiais na proteção de uma mulher vulnerável. A investigação foi oficialmente encerrada, uma conclusão foi alcançada e as provas foram divulgadas ao público. No entanto, especulações e debates continuam até hoje. John Paul Miller, conhecido como JP, conheceu sua futura esposa, Micah, quando ela tinha apenas 14 anos. Sua família havia começado recentemente a frequentar os cultos da igreja Solid Rock, em Myrtle Beach. Naquela época, JP trabalhava como pastor de jovens na igreja. Ao longo dos anos seguintes, ele ascendeu a um papel de liderança cada vez mais importante na Solid Rock. Quando Micah completou 18 anos, John Paul celebrou seu casamento com um grande amigo, um homem chamado Jeremy. Tanto Micah quanto Jeremy eram profundamente envolvidos com a comunidade. Jeremy era responsável pelo Ministério de Esportes, enquanto Micah trabalhava na equipe de mídia, além de assumir outras responsabilidades. Eventualmente, Micah tornou-se secretário de John Paul e também cuidava de seus filhos, que estavam crescendo. Em 2015, a esposa de JP, Allison, flagrou o marido e a babá em uma situação comprometedora. Pouco depois dessa descoberta, o caso entre JP e Micah tornou-se público em 2016. Ambos os casamentos terminaram em divórcio. Jeremy e Allison acabaram deixando a igreja Solid Rock. Apenas um ano depois, JP e Micah se casaram. Aos 23 anos, Micah tornou-se madrasta dos 5 filhos de John Paul, de 44 anos, frutos de seu primeiro casamento com Allison, além de seu filho mais velho de um relacionamento anterior. Micah também assumiu um papel mais importante na igreja como esposa do pastor. Ela atuava como líder de louvor, trabalhava com design gráfico e supervisionava os ministérios feminino e juvenil. Micah também era apaixonada por missões no exterior, incluindo suas viagens ao Quênia, onde a igreja financiava iniciativas religiosas e educacionais. Micah adorava cantar e frequentemente liderava a congregação em cânticos de louvor. Em 27 de abril de 2024, Johnny Jacobs, de 55 anos, foi pescar em um rio de exploração madeireira na Carolina do Norte. Ele estava no Parque Estadual de Lumber River havia várias horas quando ouviu o chorro de uma mulher vindo de algum lugar rio abaixo. De sua posição junto à densa vegetação, ele não conseguia ver a mulher que chorava. Mais tarde, Johnny explicou que estava em seu pequeno barco havia uns 5 minutos depois de ter chegado à área, quando ouviu um choro fraco. Ele o ouviu por uns 2 ou 3 minutos e então o choro parou. Passaram-se alguns minutos apenas com os sons tranquilos do rio, dos pássaros e da brisa suave. Então, o estrondo inconfundível de um tiro ecoou pelo ar. Johnny disse que pensou consigo mesmo que esperava que nada de ruim tivesse acontecido, pois o choro havia parado pouco antes do disparo. Ele estava se preparando para sair dali quando 3 outras pessoas entraram no lago em um barco. Johnny perguntou-lhes diretamente se tinham ouvido o tiro e eles confirmaram que sim.
Johnny dirigiu-se para a direção de onde ouvira os disparos. Na margem do rio, encontrou uma mochila. Na sacola, ele encontrou um par de óculos e um celular. A sacola continha uma carteira de motorista, um cartão bancário, chaves, uma pequena bíblia, cartões de crédito e débito e alguns recibos. Em poucos minutos, equipes de emergência chegaram ao Parque Estadual de Lumber River após receberem uma ligação para o 911. Eles iniciaram imediatamente uma operação de busca a pé e por via aérea. Pouco antes das 16h30, aproximadamente 1h30 depois de Johnny ter ouvido o tiro, um caiaquista relatou ter encontrado o corpo de uma mulher na água. Era Micah Miller, de 30 anos. Ela morreu devido a um único tiro na cabeça. O Honda Accord preto que Micah dirigiu de sua casa em Myrtle Beach até a Carolina do Norte foi encontrado no estacionamento. Detetives do condado de Robinson examinaram o carro e encontraram um estojo preto para a pistola Sig Sauer no banco do passageiro e uma caixa de munição no console central do veículo. Um recibo da compra da arma também foi encontrado no veículo. Nele constava que a arma havia sido adquirida poucas horas antes na loja de penhor Dick's Pawn Shop, em Myrtle Beach. Micah Miller constava como comprador. O médico legista foi chamado para examinar o local do incidente e equipes de perícia criminal trabalharam na área, coletando quaisquer evidências em potencial. Quando o laudo do legista foi divulgado, concluiu-se que Micah havia morrido em decorrência de um ferimento de bala auto-infligido na cabeça. Foi uma conclusão que amigos e familiares não conseguiram aceitar. Simplesmente não fazia sentido para eles. Um amigo explicou que eles tinham um horário marcado no cabeleireiro naquela semana. Micah planejava ir à igreja com eles no domingo. Quando a amiga soube da notícia, pensou que fosse apenas um terrível mal-entendido, pois Micah estava trilhando um caminho positivo. Ela estava fazendo planos e tinha um novo propósito que estava perseguindo. Ela adorava o trabalho e tudo parecia estar melhorando. Além disso, as pessoas próximas a Micah acreditavam que havia muitos motivos para suspeitar de crime. O principal suspeito era o marido de Micah, John Paul Miller. Em uma declaração jurada, a irmã de Micah, Sierra, citou o depoimento da irmã proferido poucas semanas antes de sua morte. Micah afirmou que se ela acabasse com uma bala na cabeça, não seria por culpa dela, foi JP. Seu casamento era conturbado e difícil. Micah tentara terminar o relacionamento em diversas ocasiões, mas de alguma forma sempre acabava voltando. Esse padrão persistiu até poucos dias antes de ela ser encontrada no rio. Nesse momento, ela se tornou firme e determinada em sua decisão de deixá-lo para sempre. Um amigo explicou que Micah estava passando por dificuldades. Ela conseguiu 3 números de telefone diferentes nos últimos 3 meses, tentando garantir que JP não conseguisse o número dela e não pudesse entrar em contato. Micah enviou uma mensagem agradecendo à amiga pelos avisos gentis que ela tinha dado ao longo dos anos sobre JP e o relacionamento deles. Micah acreditava que sua amiga entendia que ela ainda não estava pronta para sair, mas que havia repassado as conversas delas inúmeras vezes em sua mente ao longo dos anos. Ela desejava que houvesse uma maneira de sair e agora finalmente havia encontrado, terminando a mensagem com um grande emoji sorrindo. Apenas 2 dias antes da morte de Micah, JP recebeu os papéis do divórcio. Micah havia tentado sair de JP no ano passado, em janeiro de 2023. Ela mudou para o Kansas para ficar com familiares e começar uma nova vida. No Kansas, ela se juntou a uma nova igreja e fez novos amigos. Mas após apenas alguns meses, Micah deixou o estado abruptamente, deixando para trás um bilhete breve atípico, afirmando que estava voltando para a Carolina do Sul para ficar com seu marido. Sua família recebeu mensagem sem sentido quando ela estava partindo. Micah planejava ficar no Kansas. Ela planejava prosperar e fazer viagens para se curar. Então não ouviram nada além de uma breve mensagem dizendo que eram boas notícias. Ela havia se reconciliado e seu marido estava permitindo que ela voltasse, terminando com louvores a Deus. Voltando para Myrtle Beach, o casamento continuou a se deteriorar em um padrão infelizmente comum. JP voltou aos mesmos comportamentos e Micah rapidamente se viu de volta à estaca zero, buscando uma saída. Em postagens enigmáticas nas redes sociais, Micah se manifestou contra todos os tipos de violência doméstica. Suas declarações foram interpretadas como sendo sobre sua própria experiência.
A pastora da igreja discutiu o tema difícil de conciliar crenças religiosas como o desejo de sair de um casamento infeliz. Em um vídeo, ela contou aos espectadores o que muitas pessoas vinham dizendo a ela ultimamente, lembrando-a de algo que ela sabia, mas que havia deixado de lado por causa de sua situação. Ela explicou que você é a noiva de Cristo antes de ser noiva de qualquer outra pessoa. Deus odeia o divórcio, mas por quê? A conclusão a que chegou foi que o divórcio machuca as pessoas. Ela questionou se o abuso também machuca as pessoas. Ela se perguntou o que as pessoas achavam que Deus pensava sobre isso. Ela lembrou os espectadores que vocês são, em primeiro lugar, a noiva de Deus e que mesmo um cônjuge terreno, sendo um bom cônjuge, ao perceber que sua noiva está sendo ferida, tomará ações. Ela perguntou o que as pessoas acham que seu cônjuge celestial faz quando você é a noiva de Cristo e ele vê sua noiva passando por abusos e sofrimentos. Mika entrou com o pedido de divórcio ainda naquele ano, em outubro de 2023. No entanto, em fevereiro do ano seguinte, ela retirou o pedido. Naquele mesmo mês, Mika foi internada contra sua vontade para tratamento de saúde mental. Ela alegou que seu marido havia internada à força. Ele também havia levado sua carteira, suas chaves e seu carro. Quando ela foi libertada, Mika registrou o roubo do veículo na polícia. O boletim de ocorrência afirma que John Paul disse à polícia que sua esposa tinha problemas de saúde mental. Ele disse que ela tinha crises anualmente por volta das festas de final de ano, durante as quais gastava grandes quantias de dinheiro de forma inconsequente. Ele justificou a apreensão do carro dela, explicando que a estava impedindo de vendê-lo e se recusou a devolvê-lo por várias semanas. A polícia de Myrtle Beach pouco pôde fazer com essa informação. O casal ainda era casado, o que significava que o veículo de Mika era considerado bem conjugal. Legalmente, seu marido não poderia tê-lo roubado. Em um vídeo nas redes sociais, Mika agradeceu a todos pelas orações e apoio. Ela explicou que precisava manter seu círculo social bem restrito no momento. Ela estava acostumada a ter um círculo social muito grande, então era difícil porque queria entrar em contato com todos e dizer o quanto os amava e sentia saudades. Mas essa era a melhor maneira que ela conhecia para se comunicar. Ela expressou seu amor por todos. Após dar entrada no pedido de divórcio no outono, Mika começou a se preocupar com a possibilidade de estar sendo perseguida pelo ex-marido. Por 2 vezes, ela descobriu que um objeto metálico afiado havia furado os pneus do seu veículo. A primeira vez, um mecânico da concessionária Honda que estava consertando o carro encontrou um dispositivo de rastreamento GPS instalado no veículo. Isso pareceu confirmar o que Micah já intuitivamente sabia, que John Paul estava monitorando seus movimentos. Suas suspeitas foram ainda mais confirmadas quando JP apareceu na concessionária para confrontá-la. Em um confronto gravado em vídeo, é possível ouvir JP fazendo ameaças sobre ela estar no Facebook ou ir para a cadeia. Outra denúncia à polícia sobre o rastreador GPS levou ao mesmo resultado de antes. JP alegou que sua esposa era mentalmente instável. Ele afirmou que, pouco depois do casamento, em 2017, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar tipo 2, esquizofrenia e transtorno de personalidade dependente. Ele então alegou que o rastreador GPS estava no carro para a segurança dela. Contanto que ela tomasse a medicação, o pastor disse que sua esposa ficaria bem, mas Micah tinha uma relação instável com os remédios. JP explicou que, no início do ano, a esposa de um pastor amigo bem-intencionado se ofereceu para orar por Micah e acreditava que sua doença mental desapareceria. Segundo JP, isso levou Micah a acreditar que não precisava mais da medicação. Com as informações limitadas disponíveis naquele momento, o policial que atendeu à ocorrência não tomou nenhuma providência. O veículo continuou sendo considerado bem conjugal e, por extensão, o rastreador GPS instalado no carro também passou a ser considerado bem conjugal. Em um e-mail enviado a Micah, John Paul pediu desculpas pelo uso dos rastreadores, mas, enquanto Micah prosseguia com o divórcio, o pastor continuou a atacá-la. No dia 8 de abril, Micah falou com a polícia mais uma vez. Dessa vez, ela contou que o marido havia publicado uma foto indecente dela no Facebook. Micah disse à polícia que havia enviado a foto ao marido cerca de 6 meses antes da publicação. Partes da foto estavam borradas, portanto não se enquadravam no Código Penal da Carolina do Sul para nudez.
Os policiais disseram a Micah que, como a foto havia sido postada online anonimamente, não havia como provar que seu marido estava por trás da publicação, embora, uma vez enviada a ele, a foto fosse legalmente dele. Mais uma vez, nenhuma medida foi tomada contra o pastor. No entanto, Micah disse à polícia que temia por sua segurança. Ela explicou que chegou à conclusão de que seu marido a havia aliciado desde 2010, quando o conheceu como seu pastor de jovens, por volta dos 14 anos. John Paul era 14 anos mais velho. Naquela época, ele já era casado e pai de alguns filhos. JP nega veementemente essa descrição do relacionamento deles. A última publicação de Micah no Facebook foi em 9 de abril. Ela escreveu sobre como, quando coisas terríveis acontecem com você, você não precisa permanecer em um relacionamento abusivo. Ela listou diferentes tipos de abuso. Abuso sexual, alguém forçando você a usar drogas ilegais ou álcool, abuso físico ou abuso psicológico, onde alguém faz você pensar que tudo é culpa sua, ou que você é uma mãe ruim, uma esposa ruim ou um marido ruim, ou que você não está se esforçando o suficiente quando sabe que está. Menos de uma semana após o último boletim de ocorrência, Micah encontrou um rastreador GPS em seu veículo pela segunda vez. Ela entrou com o pedido de divórcio no dia seguinte. Levou cerca de uma semana para que os documentos fossem entregues a JP, mas apenas 2 dias depois de recebê-los, Micah estava morta. Uma pessoa se lembrou de que JP ligou pessoalmente para ele, dizendo que Micah havia comprado uma arma e estava no quintal. JP perguntou se achavam que ela tinha comprado a arma para atirar nele. A pessoa respondeu que não sabia o que estava acontecendo na casa, pois isso não justificava a pergunta. JP ficou assustado e se perguntou se ela realmente tinha comprado a arma para atirar nele. A pessoa pensou que, se essa era uma dúvida dele, poderia ser porque ele estava a maltratando. A pessoa mais importante na vida de Micah, que pareceu não se abalar com sua morte trágica, foi o próprio marido. Nos dias seguintes à descoberta do corpo, João Paulo não deu nenhum indício da natureza turbulenta de seu casamento. Em seu obituário, descrito pelos amigos de Micah como os delírios de um narcisista, ele escreveu que ela e JP eram amigos desde 2009, casaram-se em 2017 e passavam praticamente todos os dias e noites juntos. Ele escreveu que Micah se esforçava ao máximo para ser a melhor esposa possível. Ela elogiava o marido após cada culto, dizendo que ele era o melhor pregador do mundo, mesmo que não fosse verdade. Ela também disse a ele que ele era o pregador mais engraçado do mundo, embora isso também não fosse verdade. No dia seguinte à morte dela, o pastor decidiu dar a notícia à congregação da igreja em um anúncio casual e perturbador, logo após o sermão. Ele disse à congregação que não haveria apelo ao altar naquele dia. Em vez disso, ele ia pedir que se levantassem enquanto faziam um anúncio. Após o anúncio, pediu que saíssem da igreja em silêncio e não comentassem o anúncio dentro do prédio. Antes de fazer o anúncio, também queria dizer que seu pedido era que continuassem a frequentar a igreja, a servir e a contribuir durante esse período, pois não queria ter que se preocupar com a igreja durante seu período de afastamento. Sua pausa poderia durar alguns dias ou algumas semanas, ele não estava seguro. Então ele revelou que recebeu um telefonema na noite anterior. Sua esposa havia falecido. Ele acrescentou que foi algo autoinduzido e que aconteceu na Carolina do Norte. O funeral dela será no próximo domingo, às 3 horas. Ele disse que era tudo o que podia dizer e que estava agindo apenas sob a influência da adrenalina. Ele pediu que orassem por ele, seus filhos e todos os demais. Reconheceu que todos sabiam que ela não estava bem mentalmente e que precisava de seus remédios, que eram difíceis de conseguir. Disse ter certeza de que mais detalhes seriam divulgados em breve, mas pediu que mantivessem sua família em suas orações. Micah Miller havia sido encontrada na água há menos de 24 horas antes. O legenda ainda não havia determinado a natureza ou a causa de sua morte quando JP fez este anúncio. A polícia do condado de Robinson ainda estava tratando o incidente como uma morte suspeita. Contudo, o pastor apontou imediatamente para o suposto estado mental de sua esposa, declarando que sua morte foi autoinduzida. O pastor pareceu ser muito mais vocal em relação à suposta doença mental de sua esposa do que a sua própria. De fato, muitos detalhes da vida pessoal de João Paulo antes do seu casamento com Micah permaneceram ocultos por anos.
Isso mudou quando passou a ser alvo de críticas após a morte de sua esposa. Um vídeo postado no Facebook de um dos vizinhos de JP, datado de 2015, mostra JP apresentando o que alguns chamam de psicose induzida por drogas. No vídeo, ele explica a uma pessoa não identificada que sua medicação havia sido alterada. Ele sentiu formigas rastejando por todo o corpo, mas no vídeo não há formigas. É possível ouvir a pessoa que está filmando tentando ajudá-lo, perguntando que tipo de remédio ele havia tomado, oferecendo água e tentando acalmá-lo. O autor da postagem do vídeo, um homem chamado Tai, escreveu junto com sua postagem que acreditava no ditado provar do próprio veneno. Ele escreveu que JP havia usado e abusado por muito tempo, apenas para subir naquele púlpito e desacreditar consistentemente suas vítimas, divulgando informações pessoais intencionalmente degradantes e inapropriadas. Fazendo isso, JP conseguiu controlar a narrativa. Agora houve a morte de sua esposa, que ele alegou que tirou a própria vida apenas por causa de doença mental. O fato é que, segundo Tai, ninguém nunca teve problemas mentais até conhecer JP. Na longa postagem, ele apresentou possíveis explicações para como o pastor pôde se safar com um comportamento tão terrível por tanto tempo. Ele escreveu que o motivo pelo qual a maioria das pessoas não se manifestou foi porque sabiam que a reação de JP seria implacável. JP tinha um certo poder local e recursos financeiros suficientes para prejudicar as pessoas legalmente, e elas temiam colocar suas famílias em risco. Os poucos outros que não se manifestaram acreditavam que não seria uma atitude cristã. Tai escreveu que nenhum deles estava sem fazer nada. Os problemas de JP começaram cedo. Na adolescência, ele acumulou antecedentes criminais por incidentes de delinquência, direção sob efeito de álcool e agressões. O incidente mais preocupante ocorreu quando ele tinha 19 anos, em fevereiro de 1998. Moradores do bairro de Bright Creek, em Myrtle Beach, estavam protegendo suas casas com sacos de areia, em resposta às fortes enchentes. Desafiando a placa de "Rua está fechada", JP entrou no bairro dirigindo uma caminhoneta S10, prata, com fita isolante preta cobrindo a placa. De acordo com os autos do processo, JP acelerou seu veículo contra uma jovem de 19 anos que havia pedido para reduzir a velocidade. Em seguida, ele continuou dirigindo por cerca de 100 metros, com ela agarrada ao capô, antes de reduzir a velocidade e ela conseguir rolar para fora com segurança. O tribunal determinou que ele recebesse uma sentença suspensa de 4 anos, 3 anos de liberdade provisória, 500 horas de serviço comunitário e o pagamento das custas do processo. Em 31 de maio de 2022, JP solicitou e recebeu o perdão judicial referente a essa condenação. As redes sociais e alguns veículos de comunicação encheram-se de suspeitas e acusações contra o pastor. Essas acusações não se referiam apenas à morte de Micah, mas também a outras supostas irregularidades. Descobriu-se que o pastor mantinha um caso extraconjugal com uma mulher da congregação Solid Rock chamada Suzy Skinner. 4 dias após a morte de Micah, Suzy foi vista bebendo margaridas e doses de bebida alcoólica com JP. Ela negou formalmente que estava namorando o pastor. No entanto, ex-membros da igreja e amigos de JP e Micah afirmaram que o relacionamento era público e já durava há algum tempo. O que não foi discutido abertamente foi a morte suspeita do marido de Suzy, Christopher. Christopher estava confinado a uma cadeira de rodas após um acidente de carro causado por um motorista embriagado em 2000. Ele conheceu Suzy durante sua reabilitação e mais tarde se tornou palestrante motivacional e autor. Em 6 de setembro de 2021, Christopher morreu afogado em uma piscina comunitária em Myrtle Beach, quando sua cadeira de rodas tombou na água e ele ficou preso embaixo dela. Ele tinha 41 anos. Uma investigação sobre a morte de Christopher não encontrou indícios de crime. Imagens de câmeras de segurança do centro comunitário mostraram que ele estava sozinho, embora isso não explique por que sua cadeira de rodas acelerou abruptamente para dentro da piscina. Sua morte foi considerada um acidente. A ex-esposa de JP, Allison, o acusou de ter vício em sexo e de se comportar de forma inadequada com os adolescentes de sua igreja. Uma dessas adolescentes, agora adulta, usou o Facebook para contar sua história, alegando que John Paul a forçou a ter relações sexuais.
John Paul Miller foi afastado do cargo de pastor da igreja Solid Rock, embora ainda esteja tecnicamente empregado lá. Nada em seu histórico o torna culpado pelo assassinato de sua esposa. Ele pode muito bem ser culpado de outros crimes que estão vindo à luz agora, mas é cedo demais para afirmar. O que sabemos é que Micah vinha registrando as transgressões do marido. Ela mantinha diários detalhados que provavelmente registravam reflexões contemporâneas sobre os abusos que supostamente sofreu nas mãos dele. Ela sabia das outras mulheres, supostamente eram várias. Há também motivos para acreditar que ele estava desviando doações destinadas à igreja e suas atividades de caridade. Em meados de março, John Paul foi denunciado à polícia por outro membro da igreja por transferir quase $2.000 da missão Dare to Care no Quênia para sua conta pessoal. Embora seu nome não conste no boletim de ocorrência, acredita-se que Micah também esteja envolvida nesse esquema de doações, juntamente com JP. Acredita-se que a pessoa identificada anonimamente no boletim seja ela. A família dela acredita que torná-la cúmplice dos esquemas de JP foi mais uma forma que ele encontrou para controlá-la. Mais um boletim de ocorrência foi registrado após a morte de Micah. John Paul chegou ao prédio onde Micah morava para recolher seus pertences. A família dela acredita que a intenção dele naquele dia era recolher os diários e outros documentos que pudessem incriminá-lo. Naquela ocasião, foi o próprio pastor quem telefonou para a polícia. Segundo o relatório, o agente imobiliário não o deixou entrar na casa para levar os pertences da esposa, porque não gostavam muito dele. Foi Sierra, irmã de Micah, quem entrou em posse dos documentos dela. Eles agora estão sendo organizados por seu advogado. Sierra explicou que a quantidade de papelada que ela tem é incrível. Micah colecionava muitas coisas. Ela guardava cadernos e Sierra agora tem caixas de diários. Ela mencionou que JP fez centenas de ligações procurando por esses diários, pelo que ela entendeu. Ele estava constantemente tentando se antecipar à situação e inventar alguma história. A investigação sobre a morte de Micah continuou após o legista apresentar sua conclusão. A polícia do condado de Robinson divulgou um relatório com uma cronologia, imagens de câmeras de segurança e outras evidências coletadas durante a investigação. Suas conclusões não foram bem recebidas. A câmera Ring, instalada do lado de fora do apartamento onde Micah morava, registrou sua saída de casa às 10h13 de sábado, 27 de abril, o dia em que ela morreu. Ela retornou às 11h da manhã. Micah estava sozinha. Ela saiu novamente alguns minutos depois e dirigiu até a loja de penhor Dick's, em Myrtle Beach. Uma câmera a flagrou saindo do carro e entrando na loja. Na loja, pouco depois do meio-dia, Micah aparece comprando sozinha a pistola Sig Sauer. Ela passou por uma verificação de antecedentes criminais e pôde sair da loja imediatamente com a arma. O histórico de buscas do seu celular mostrou que ela pesquisou por um parque nacional, retornando as indicações para o Parque Estadual de Lumber River. A caminho do parque, ela parou em um posto de gasolina onde comprou uma bebida. O recibo foi encontrado no seu carro, e as imagens de câmera de segurança da loja a mostraram, mais uma vez, fazendo compra sozinha. Micah seguiu para o parque. Ao chegar lá, Micah ligou para o 911. A atendente perguntou o endereço da emergência. Micah perguntou se eles conseguiam rastrear a localização do seu celular. A atendente confirmou que ela estava no Parque Estadual de Lumber River. A atendente perguntou o que havia acontecido. Micah respondeu que só queria que sua família soubesse onde encontrá-la. A declaração final de Micah para a atendente foi para explicar sua intenção, o que ela estava prestes a fazer. Ela só queria que sua família conseguisse encontrá-la. Apesar dessas evidências, há quem afirme na internet ter ouvido a voz de um homem ao fundo da ligação, o que talvez a tenha convencido a mentir ao telefone. Outros ainda sugerem que a voz na ligação não é de Micah, mas sim produzida por inteligência artificial como parte do plano de John Paul para escapar impune do assassinato de sua esposa. Entre as teorias da conspiração que ganharam força, está a que acusa Johnny, o pescador, de ser o atirador. Outras dizem que JP tinha um cúmplice com o qual trocava de celulares para despistar os dados de localização. Todas essas teorias visam apontar JP como o assassino,
mesmo que ele pareça ter um álibi inabalável. Na noite anterior ao assassinato de Micah, John Paul dirigiu até um evento esportivo em Charleston, a cerca de 3 horas de carro ao sul de Park Lumber River, na Carolina do Norte. A investigação localizou diversas testemunhas oculares que confirmaram a presença do pastor nesse evento durante todo o fim de semana. Leitores de placas rastrearam sua caminhonete na ida e volta de Charleston, corroborando ainda mais os depoimentos das testemunhas. Apesar da desinformação divulgada ao contrário, o relatório da investigação afirma claramente que havia vários passageiros viajando juntos. Embora tenha sido noticiado que JP estava viajando com sua nova namorada, seu álibi não depende apenas do depoimento dela. Ele simplesmente não poderia estar com Micah quando ela morreu, nem ter sido a pessoa que disparou o gatilho. Contudo, se ele ainda é responsável pela morte dela de outras maneiras, é uma questão à parte. No domingo, 12 de maio de 2024, John Paul realizou o funeral de Micah na igreja Solid Rock. A família dela não compareceu. Durante a cerimônia, John Paul falou sobre Micah. Ele disse que mesmo que tivesse 10 horas naquele dia, não seria tempo suficiente para contar a todos as coisas maravilhosas sobre ela e como era ter um relacionamento íntimo com ela. Ele disse que ainda conseguia ouvir sua voz e ainda conseguia se lembrar do momento em que entrava pela porta da frente. Ela a descreveu como uma ótima madrasta que se dedicava muito às crianças o tempo todo. Era ela que sempre as buscava na escola e preparava a comida delas. Ela levava minha filha, Salam, o tempo todo para fazer as unhas ou para a Lululemon para comprar essas coisinhas de menina. Ele disse que apreciou isso desde o início. Ela nunca reclamou de ele ter 5 filhos. Então, ele mostrou um vídeo de uma de suas apresentações favoritas onde ela cantava. O relatório divulgado pela xerife do condado de Robinson, Bernice Wilkins, concluiu que, infelizmente, boatos e teorias da conspiração estavam se espalhando rapidamente e suposições estavam sendo feitas. No entanto, no fim, as decisões devem ser tomadas baseadas nos fatos e nas evidências coletadas. Embora soubesse que não era o que muitas pessoas queriam, as evidências eram bastante claras e convincentes. Eles ficaram tão tristes quanto qualquer outra pessoa com o que ocorreu. O relatório não pôs fim às especulações. Aliás, as provas divulgadas agora foram analisadas minuciosamente numa tentativa de desacreditar suas conclusões. Algumas pessoas questionam detalhes nas imagens de vídeo. Elas apontam que a caminhonete mostrada nas gravações de supervisão tem vidros escurecidos, então como alguém pode saber quem estava dentro? Questionam se JP estava realmente no evento esportivo o tempo todo e a que distância o evento ficava do local onde Micah foi morta. A mídia independente questiona por que uma pequena tatuagem de cruz na mão de Micah não é visível no ângulo da câmera na loja de penhor quando ela comprava a arma. Foram publicados vídeos questionando os registros de data e hora das imagens de segurança do estacionamento, sugerindo que as imagens podem ter sido alteradas. Muitos se recusam a acreditar que a ligação para o 911 realmente aconteceu. Alguns esperam que após a análise da ligação, um profissional possa determinar se ela foi gerada por inteligência artificial, pois existem maneiras de fazer isso. Muitos simplesmente não acreditam na versão oficial. À medida que essas teorias se espalham, também aumentam as acusações e os abusos online. Agradecemos por assistir e lembramos que seria ótimo se você apoiasse o vídeo curtindo e se inscrevendo no canal.